Pois, Adora, uma semana agitada aqui no Senado, hein? Pois é, André, no plenário e nas comissões tem muita notícia. E a nossa revista acompanhou tudo o que aconteceu por aqui. É a TV Senado mostrando o que acontece aqui em Brasília para todos os brasileiros, né, André? Vamos ver no programa de hoje. Os 31 anos da Constituição Cidadã foram lembrados em uma sessão do Congresso Nacional. Deputado que pertenceu ao PSL comparece à CPMI para falar de fake news. E TV Senado chega à cidade do Juazeiro do Norte, lá no interior do Ceará. O Senado Notícias Revista começa agora. Mobilidade e acessibilidade podem fazer parte da Constituição. É uma forma de garantir a todos os brasileiros direitos fundamentais. A proposta já foi aprovada em primeiro turno pelo Senado. E o plenário do Senado também aprovou essa semana uma punição maior para torcedores ou torcidas organizadas que praticarem atos violentos em eventos esportivos. Para virar lei, só depende da sanção presidencial. O plenário aprovou uma mudança no Estatuto do Torcedor, punição maior aos torcedores ou às torcidas organizadas violentas, mesmo quando os atos forem praticados em datas e lugares diferentes dos eventos esportivos, mas motivados por eles. O aumento é de 3 para 5 anos de afastamento dos locais das competições. O projeto de lei vai à sanção presidencial. Os técnicos, as comissões técnicas, os jornalistas, enfim, os profissionais que geralmente estão envolvidos nesses ambientes, não só dentro do ambiente esportivo, mas fora, normalmente eles estão sendo alvos desses atos, principalmente dessas torcidas organizadas. Causa estranheza para a gente que está assistindo o jogo, ver que de repente a torcida que está ali torcendo pelo seu time, que às vezes não tem um desempenho espetacular, de repente é perseguido, é agredido. Também foi aprovada pelos senadores, em primeiro turno, uma mudança na Constituição Federal para a inclusão explícita da mobilidade e da acessibilidade no rol de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. A proposta ainda precisa passar por mais um turno de discussão e votação. E aí as pessoas poderiam perguntar, mas o que é que muda com isso? O que é que muda com essa alteração na Constituição Federal? Muda, na verdade, a partir da garantia de um reconhecimento formal por parte do Estado e automaticamente por parte de todos, de que esse é uma situação que nós precisamos ter como tema central. Isto permite com que a pessoa tenha acesso ao trabalho, ao lazer, e quando as pessoas pensam na estrutura da cidade, na modificação, elas têm que pensar e se organizar para que mobilidade e acessibilidade estejam presentes. Se é bom para a pessoa com deficiência, é bom para o idoso, para alguém que tem um carrinho de nenê, alguém que tem alguma dificuldade momentânea em termos físicos. Nessa semana, o Congresso comemorou os 31 anos da Constituição de 1988. Uma sessão solene lembrou a data. Para os parlamentares que discursaram na sessão solene, respeitar a Constituição cidadã é garantir a democracia no país. Desde que entrou em vigor, a Carta Magna já recebeu mais de 100 modificações. Atenção, senhoras e senhores, que ninguém se atreva a transgredir nossa Carta Magna, pois ela consubstancia os sonhos de gerações acalentados pelo Império das Leis. Assim pensaram os constituintes de 88. Defender a Constituição é defender a saúde pública, a educação pública e tantas outras conquistas inscritas neste documento, erguido, senador Mauro Benevides, por Ulisses Guimarães e saudado como documento constitutivo da nova República, do período que nós inauguramos neste país pós-ditadura e que hoje está em risco. Esse documento que celebramos aqui hoje fala de direitos, fala de garantias, olha sim aos pobres, mas acima de tudo é o documento da liberdade. É por conta desse documento que o Ministério Público tem a força que tem hoje.
É por conta deste documento que a advocacia é constitucionalizada e a ordem representa a sociedade civil. É por conta desse documento que, por maior que tenha sido a crise, os processos de ruptura, nós sobrevivemos há mais de 30 anos dentro do marco democrático. Em 31 anos, a Constituição promulgada por Ulisses Guimarães tem pelo menos um recorde. Foi a que recebeu o maior número de emendas. Serão 103, assim que a reforma da Previdência for promulgada. A primeira emenda é de 1992, mais de 3 anos depois da criação da Constituição. A emenda número 1 definiu limites para a remuneração de deputados estaduais e vereadores. Entre as emendas estão: a emenda número 16, de 1997, permitiu a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. A emenda 72 de 2013 estendeu os direitos trabalhistas para empregados domésticos. E a emenda 95 de 2016 estabeleceu o teto de gastos sobre o orçamento. Isadora, nessa semana, a comissão mista que investiga as fake news chamou a atenção de muita gente. Foi mesmo, André. O deputado federal Alexandre Frota compareceu à CPMI e acusou o governo Bolsonaro de espalhar notícias falsas. Alexandre Frota disse que dentro do Palácio do Planalto tem um gabinete inteiro especializado em ações desse tipo. O clima na CPI foi de tensão. Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Alexandre Frota hoje integra o PSDB. Ele foi expulso do PSL após fazer duras críticas ao governo e a Bolsonaro. O depoimento do parlamentar foi marcado por interrupções pró e contra o governo. Quer falar? Pessoal, por favor, eu gostaria que as pessoas que estão aqui nesta comissão permanecessem caladas até o depoente concluir o seu relacionamento. Isso é intimidação ao depoente. E outra coisa, se tiver alguma pessoa que não for parlamentar, que fizer qualquer problema para deixar constranger o depoente, eu vou solicitar segurança que o retire da sala. Frota afirmou que desde as eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro conta com milícias digitais para atacar pessoas que confrontam o governo. Segundo o deputado, o pagamento deste tipo de serviço é feito com recursos públicos. O parlamentar também afirmou que existem funcionários dentro do gabinete do presidente trabalhando para disseminar notícias falsas e ódio nas redes. Acho que tudo isso atrapalha em muito a nossa democracia. Recentemente, Joyce Haussmann declarou que existem 1.500 perfis falsos. Acredito que tem até mais. Acredito que tudo isso que vem acontecendo fere a Lei 1079, que trata do crime de responsabilidade do presidente da República, de improbidade administrativa e de segurança nacional, pois ele aumenta, ele estimula, ele apoia, ele bate palmas, ele ri e ele paga. Essas pessoas são pagas. O parlamentar também falou que ele e a sua família foram ameaçados por pessoas ligadas ao grupo bolsonarista. E aí ele fala para mim, pensa que é super-homem, mas não é, viu? É de carne e osso. Tá aqui. Ele se apresenta como militante da direita. As declarações do deputado geraram polêmica na comissão. A população em geral, senhor presidente, ela tem aversão a esse tipo de conduta, né? A pessoa é muito seu amigo, dá tapa nas costas, aí é eleito, depois muda de lado. Tudo que foi colocado aqui não tem nada a ver com fake news. Tem a ver com uma pessoa que está se aliando a outras que querem calar as redes. É o ódio, é a incapacidade de conviver com qualquer tipo de diferença de opinião, de ideia. Isso é uma constatação que nós temos que fazer e mostrar para o Brasil o que move o projeto desse governo, desse bloco político, é o ódio, coisa que não casa com o nosso país. Nós estamos diante de uma ação coercitiva permanente dessa milícia que, inclusive, nos ameaça fisicamente através das redes sociais. Dar maior autonomia financeira às universidades e institutos federais por meio de incentivo à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. É o que pretende o programa Futurice, lançado pelo Ministério da Educação. Mas a proposta é polêmica e foi alvo de um debate na Comissão de Educação do Senado.
De acordo com o representante do Ministério da Educação, no último mês foram feitas pré-consultas públicas, o que, segundo ele, gerou inúmeras contribuições da sociedade, contabilizando mais de 33 mil participações. O especialista afirmou que, com o resultado das consultas, o MEC fez adequações ao texto e uma nova versão do programa. Ela trazia como primeiro pilar gestão, governança e empreendedorismo. Isso, de certa forma, criou um certo desconforto para alguns gestores que questionaram se isso iria ferir a autonomia universitária, se isso iria ferir a autonomia de gestão do reitor. Então, esse eixo passou agora a ser denominado como pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O eixo 2, que era pesquisa e inovação, passa a ser empreendedorismo, e o 3 continua sendo internacionalização. Mas o representante da Associação Nacional das Instituições Federais disse não concordar com a proposta do MEC e falou que existem problemas propostos pelo Futurice. É a emenda constitucional 95, que colapsa completamente o sistema, digo mais, ela colapsa o Estado brasileiro. Ela impede que o financiamento seja adequado às necessidades da complexidade das universidades. Outros pontos do programa também foram questionados pelos demais participantes da audiência. A perda de autonomia e a privatização são alguns dos quesitos apontados como prejudiciais por especialistas do meio acadêmico e estudantes. Questões imprescindíveis para a atuação da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica permanecem ainda deficientes ou necessitam de esclarecimentos. Há incertezas ainda entre pontos que podem interferir de forma direta na estrutura e também no funcionamento institucional e em seu caráter público. O professor Edivar colocou uma premissa inicial de que o projeto foi pensado como se as universidades tivessem problema de gestão, problema de administração. Mas para mim, professor Edivar, tem uma outra premissa, que é ignorar completamente a universidade real, a educação real existente neste país. Corroboro com as posições colocadas, muito pouco da essência do que significa esse projeto mercadológico voltado, eu diria não só para o viés econômico, mas para o viés financeirista, para o viés do mercado financeiro, da securitização, das ações, da especulação, e que nos preocupa muito e que não poderia ser diferente. Afinal de contas, o ministro da Educação e o secretário de Educação Superior são dois personagens do mercado financeiro. A polêmica sobre o texto tem mobilizado o meio acadêmico, mas o programa ainda não está valendo. O MEC ainda vai fazer novas consultas públicas e só depois apresentar o Futurice ao Congresso Nacional sob forma de um projeto de lei ou um decreto do Poder Executivo. André, e vamos conferir agora o que aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Isadora. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era que o presidente do Senado, quando estava no exercício da presidência da República, assinou um decreto regulamentando, em definitivo, a transferência de terras da União para o estado do Amapá. Ele atendeu a uma reivindicação antiga dos amapaenses e que estava prevista em uma medida provisória. Na terça-feira, a Agência Senado destacava a autorização pela Comissão de Assuntos Econômicos da contratação de um empréstimo externo para a cidade de Vila Velha, avalizado pela União no valor de 27 milhões e 600 mil dólares. O dinheiro vai ser utilizado em obras de drenagem e pavimentação e também na instalação de abrigos de ônibus em pelo menos 30 bairros da cidade. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição prevendo que estados que não repassarem recursos a municípios podem ficar sem as verbas do Fundo de Participação dos Estados. Já na quinta-feira, o destaque era a aprovação de outra proposta de emenda à Constituição. Ela foi aprovada pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça e prevê que crimes de feminicídio se tornariam imprescritíveis, ou seja, vão poder ser julgados a qualquer momento, independente da data em que forem cometidos. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Senado.
A edição de novembro do Eco Senado, o espaço da TV Senado para os temas da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, tem estreia nesse final de semana. Veja agora os destaques do programa na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes. As manchas de óleo que já atingem mais de 170 praias no Nordeste brasileiro, desde Salvador, na Bahia, até o litoral maranhense, foram tema de debate na Comissão de Meio Ambiente. Os senadores reclamaram da falta de informações sobre o problema e pediram uma ação mais efetiva do governo federal para minimizar os danos. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto na Paraíba. De lá para cá, o petróleo já atingiu mais de 150 praias nos 9 estados do Nordeste. Os senadores querem respostas sobre as causas do acidente e reclamam da dificuldade para obter informações do governo federal. Não está claro o que está acontecendo e os sintomas, os indícios desses vazamentos já datam de 30 de agosto, senador Fabiano. 30 de agosto. Seja de onde vier, se está prejudicando a costa brasileira, é uma responsabilidade do Estado brasileiro, gente. E eu não tenho nem dúvida que inicialmente não dá importância a isso, foi que dificultou. Já foram retirados de praias nordestinas mais de 200 toneladas de bordas de óleo. E em um acidente desse tipo, em lugares remotos, chamados offshore, os especialistas em oceanografia afirmam que cerca de 40% do material despejado evapora em razão da sua alta volatilidade. E desses 60%, senador, muito também se perdeu antes de chegar à costa. Na edição de novembro do Eco Senado, você vai também fazer um passeio pelo Lago Paranoá. Esse que está bem aqui atrás, um dos ecossistemas mais importantes da capital federal. Vai conhecer a fauna e a flora do lago e vai entender o que deve ser feito para a sua preservação. Nós vamos conversar com Michel Medi. Ele é mergulhador profissional e foi ele que me acompanhou nesse mergulho. Ele vai contar pra gente o que a gente pode ver mais embaixo do lago, além dos peixes. Bom, além da vida que a gente tem aqui, a gente tem um pouco da história de Brasília. A Vila Mauri, que foi o primeiro assentamento dos primeiros pioneiros que chegaram em Brasília. Ela foi inundada na década de 50, no final dos anos 50, quando o lago começou a ser cheio, né? Quando começaram a encher o lago. Os vestígios dessa vila continuam todos embaixo d'água. O programa Eco Senado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. Tchau, até a próxima. Terminou essa semana a campanha Outubro Rosa de prevenção de câncer de mama. Um grupo de voluntários formados por pessoas que trabalham no Senado entregou em um hospital de Brasília 1.148 objetos arrecadados em uma campanha no Congresso Nacional para apoiar pacientes com a doença. Entre as doações estão mechas de cabelo, lenços e bonés. A senadora Leila Barros participou da cerimônia. Quero agradecer, em nome dos parlamentares, a todos os servidores, a todos os colaboradores que fizeram um trabalho belíssimo nesse mês de outubro, com uma arrecadação maravilhosa, né? Mais de 1.000 lenços, bonés, enfim, cortes, cabelos, né? Que certamente vão servir para a confecção das perucas para as mulheres aqui que estão em tratamento. Enfim, eu acho que foi um ato de generosidade, de amor, é o que nós estamos demonstrando aqui nessa manhã. O pouco que a gente está trazendo é muito para essas pessoas que estão, como a senadora falou, numa batalha. É uma batalha não só dessas pessoas que têm essa doença, mas também da família. A dor é muito grande e a gente vê nos olhinhos, sabe, como é triste. Então o sentimento é assim de dever cumprido. Isso é uma coisa que se todas as pessoas pudessem fazer isso, seja em que setor for, ajudaria muito a sociedade e as pessoas portadoras também de câncer.
Um pouco da história do Brasil e de Brasília agrupados em um único quadro. Preservado pelo Arquivo do Senado, a peça é enorme, tem 1,5 metro de altura por 6,40 metros de largura. O trabalho de Rubens Zevallos é o que a gente vai ver hoje no quadro Coleção Senado. Marcos históricos do Brasil foram retratados na tela Lei Áurea, do artista plástico Rubens Zevallos. A obra remete a proposições aprovadas e a atribuições do Senado que resultaram em documentos sob a guarda da Casa. Foi criada em 1979, em tinta acrílica sobre tela, especialmente para o Arquivo do Senado, onde está exposta. Ao centro, musas gregas simbolizam a guarda da memória. À esquerda, as leis que determinaram o fim da escravidão são representadas a partir das asas da liberdade. À direita da tela, a escultura Meteoro, localizada em frente ao Palácio das Relações Exteriores, remete à diplomacia entre os 5 continentes. Os edifícios do Teatro Nacional e do Congresso simbolizam a construção de Brasília. Os projetos de criação da capital foram aprovados pelo Parlamento e se encontram nos arquivos do Senado Federal. Foi inaugurada nesta semana a transmissão oficial da TV Senado para Juazeiro do Norte, no Ceará. A inauguração fez parte das celebrações pelos 50 anos da estátua de Padre Cícero. Agora os cearenses lá da terra do Padre Cícero vão poder acompanhar tudo o que acontece aqui em Brasília, André. A distância entre Brasília e Juazeiro do Norte é de 1.339 quilômetros, em linha reta. Mas quem viaja em linha reta? Saindo daqui da porta do Congresso Nacional, um carro tem que percorrer quase 1.900 quilômetros de estrada até chegar à terra do Padre Cícero. É muito chão. E muitas horas, umas 30. Agora imagine a viagem que o sinal da TV Senado faz do Distrito Federal até a região metropolitana do Cariri. É bem maior. O sinal digital é transmitido a um satélite que fica a 36 mil quilômetros de altura. E dessa longura toda desce mais 36 mil quilômetros para ser captado pela antena instalada pertinho da estátua do Padre Cícero. Da Colina do Horto, as imagens e sons da TV Senado se espalham por 5 municípios da região do Cariri: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha e Caririaçu. O canal é o 20.1 para quem tem TV com conversor digital e antena UHF. O Senado Federal quis chegar à região do Cariri e investiu para isso. Comprou os equipamentos de transmissão e fez uma parceria com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, que se responsabilizou pela estação que distribui o sinal da TV. E a nossa programação não chega sozinha. Além dos debates, votações, audiências, entrevistas, reportagens e programas culturais da TV Senado, mais 3 canais estão disponíveis. Um para a Câmara dos Deputados, outro para a Assembleia Legislativa do Ceará e mais um para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Assim, a informação política chega à região do sul do Ceará, que cresceu graças ao turismo religioso em torno do Padre Cícero. Informação útil para a vida de mais de 500 mil pessoas que moram nessas cidades. Não importa a distância, sejam 1.300, 1.900 ou 72 mil quilômetros. Agora, o tempo importa. Sabe quanto demora para o sinal que sai da TV Senado, Congresso Nacional, Brasília, chegar a Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha e Caririaçu? Menos de 3 segundos.
Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.